Bom, povo do oitavo ano, vamos para nossa aula então de hoje, nossa videoaula de hoje, né? De quarentena. Bom, a gente até agora começou a ver não, a gente reviu os conjuntos numéricos que a gente já tinha visto até então, né? Do sexto até o sétimo ano, nos 2 anos que se passaram. E aí dentro desses conjuntos a gente reviu o conjunto dos números naturais, né, que são os números que a gente usa para fazer contagem, começa no zero, vai andando de 1 em 1 até o infinito. A gente viu o próximo conjunto, que seria o conjunto dos números inteiros, que são os números naturais e os seus opostos, ou seja, esse conjunto ele cresce tanto para positivo quanto para negativo, né? Ele cresce para 2 direções, e é isso que os inteiros têm de diferente dos naturais. Eles têm os números com a ideia de sentido, né? Sentido positivo, sentido negativo. E depois disso a gente viu o conjunto dos números racionais, que são todos os números que a gente pode escrever em forma de fração. Aí eu comentei o seguinte, que o conjunto dos números racionais ele é feito, como eu falei agora, por todos os números que podem ser escritos em forma de fração, e o que eles ganham em relação aos números inteiros são os números decimais. Ou seja, o que são os números racionais? Os números inteiros e mais alguns números decimais. Alguns são infinitos, mas não são todos os decimais. E o que significa o número decimal? O número decimal é algo que é menor do que a unidade, do que 1, certo? Ah, mas aí tem o 4,3, né? O 4 e 3 décimos. Tudo bem, mas a parte inteira disso é o 4. Eu tenho 4 partes inteiras e eu tenho 3 décimos. Os números racionais decimais, eu comentei com vocês assim, que eles surgiram historicamente a partir da necessidade de criar algo que a gente chama de subunidade. O que é subunidade? É eu pegar uma coisa que eu considero a unidade. Então imagina, por exemplo, que essa régua aqui, ó, ela não tem medida. Ela tem medida do lado de cá, mas vamos fingir que ela não tem medida. E que eu uso essa régua aqui para medir coisas, né? Para ver a distância de coisas. Bom, se eu quero medir algo usando só essa régua, eu vou botar uma régua, depois eu marco onde ela terminou, que está do lado de cá, e boto ela de novo, 2 réguas, tal, até chegar no final da coisa que eu quero medir. Mas e se essa coisa que eu quero medir não der uma quantidade inteira de réguas? O que eu faço? Bom, aí eu vou pegar essa régua aqui e dividir ela em várias partezinhas iguais, até dar um jeito de que um número, uma quantidade dessas partezinhas iguais que eu dividi, preencha o espaço que está faltando, que é o que eu chamo de subunidade, ou seja, menor que a unidade, certo? A subunidade é algo, mais uma vez, que dividiu a unidade em partes iguais. É igual você pegar, por exemplo, vocês já devem ter visto alguém cozinhando usando aqueles temperos prontos, aqueles cubinhos, e aí divide em vários pedacinhos para não pôr inteiro na comida. O que a pessoa está fazendo? Está subdividindo aquele cubinho de tempero para pôr na comida tantas vezes que sejam, né? Bom, tudo bem. Mas imagina que você não consegue de forma nenhuma medir algo que você consiga criar uma subunidade. Digamos que você quer medir algo, mas não seja possível criar essa subunidade. Bom, se quando a gente consegue criar a subunidade, a gente tem os números racionais, quando a gente não consegue, a gente tem os números irracionais. Tá, e aí, como é que isso vai funcionar? Olha só, a pergunta é, o que é possível quando não é... o que acontece quando não é possível criar uma subunidade? O que acontece quando, não importa o que se faça, não é possível que um segmento ou uma quantidade seja dividido em partes iguais para caber no outro? Aí eu vou te dar um exemplo. Olha para esses 2 segmentos, o segmento AB, que é preto, e o segmento CD, que é vermelho escuro. Não sei se está dando para ver vermelho aí, mas não importa. Eu te digo o seguinte, imagina que os segmentos abaixo não são segmentos, ou seja, olha isso aqui como se fossem medidas em metros ou centímetros. Finge, aí você vai ter que usar a sua abstração, a sua capacidade de desassociar isso aqui de um segmento, de um traço. Finge que esses 2 segmentos eles não são segmentos, eles são só medidas, certo? O que eu quero fazer é o seguinte, a minha medida padrão é o CD, certo? Eu quero medir essa medida B, ou seja, eu quero saber qual medida é essa usando essa segunda medida aqui.
Então o que eu faria? Eu ia ver quantos CD cabem dentro do AB para te dizer. A olho nu, ou seja, só você olhando você consegue ver o seguinte, ó, eles dois começam juntos, eu começo a medir aqui, certo? E o CD acaba aqui. Você consegue enxergar que nesse pedacinho não cabe outro CD. Você teria que subdividir ele para encaixar aqui. Mas imagina que você não consegue subdividir o CD. Não importa o que você faça, não importa quantas vezes você subdivida, não importa o tamanho minúsculo da divisão que você faça, sempre vai faltar um pedacinho para preencher esse resto aqui. Bom, e aí o que acontece? A gente diz que, nesse caso, o segmento AB é uma medida irracional. Ou seja, cara, não importa o quanto você pega a unidade e subdivida ela, você pode dividir em 7 milhões de pedacinhos, vai ficar um pedacinho pequenininho. E vocês vão colocar esses pedacinhos minúsculos até tentar preencher tudo. Mas sempre vai faltar algo, ou vai sobrar algo. Por quê? Porque isso aqui é o que a gente chama de medida irracional. Essas duas medidas, elas não se relacionam, elas não conseguem se completar, porque uma é racional, que é o que vale 1, a unidade, e a outra é irracional. Quando essa relação não pode ser estabelecida, significa que um desses números é irracional. Certo? Aqui, ó. E é o que eu estou dizendo nesse texto aqui. Se você quiser copiar, tá aqui, ó. Como você não consegue criar uma subunidade, ou seja, não é uma divisão de AB, você não consegue uma fração de AB. Que tipo de valor é esse? É o que chamamos de número irracional. Um valor que não é resultado de uma divisão de números inteiros ou racionais. Foi o que eu acabei de falar. Se você não consegue dividir esse cara para chegar no outro, quer dizer que um deles dois é irracional. Se eu estou te dizendo que esse aqui é a unidade, vale 1, então irracional é o outro. Poderia ser inverso? Poderia, tá? Então, ó, não pode ser escrito como fração. Esses números são representados como números decimais, ou seja, eles também são números decimais, mas o que muda? De casas decimais infinitas e sem período, ou seja, uma dízima não periódica. Por exemplo, uma dízima periódica, eu vou botar aqui para cima, ó. Dízima periódica seria o quê? Seria, por exemplo, isso aqui, ó, 0,444 e vai para sempre repetindo 4, ou menos 8,26, 26, 26, e vai repetindo 26 para sempre. O que é um número irracional? Ele tem mais ou menos essa cara, mas ele seria, por exemplo, isso aqui, ó, 1,048195,3. Ele vai seguir para sempre com casos decimais, mas ele não tem uma repetição. Você não consegue ver uma repetição lógica nele, não tem um padrão, não tem um período. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Bom, isso funciona no nosso sistema decimal, ok? Sistema de numeração decimal que vai de 0 a 9. E criamos os algarismos aí. Talvez em um outro sistema de numeração o número irracional ele não seja escrito assim, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente escreve um número, a gente está representando uma quantidade. É a cara daquela quantidade em forma de símbolo. Assim como eu sei que isso aqui significa o som A e isso aqui significa o som K, quer dizer, isso aqui não é o som, é uma representação do som. Os números são a mesma coisa, tá? Então, a representação de um número irracional é essa. É um número decimal de infinitas casas, sem período, sem repetição. Pergunta: onde encontramos esses números? Coisas importantes que eu gostaria muito que vocês pesquisassem. Eu estou falando de coração. Pesquisem sobre esses números que eu vou mostrar para vocês. Eles são incríveis, eles são impressionantes. A razão áurea, ou razão de ouro, ela é representada pela letra grega Φ. Φ se escreve assim, tá? O que é a razão áurea? A razão áurea, você pode achar ela em forma de desenho. Vocês já viram esse desenho em algum lugar, eu acho que vocês já viram.
há um tempo atrás tinha muita gente compartilhando muitos memes no Facebook, na internet, em qualquer lugar que seja, com essa espiral aqui em cima. O que é essa espiral? É a espiral que representa a razão de ouro. O que é a razão de ouro? É um número irracional. Ela é chamada de razão de ouro porque ela é um número muito especial, né? Que a gente encontra na natureza, em várias coisas da natureza, desenhos, formas da natureza, tipo a casca do caracol, aquela espiral do caracol, ela faz a razão áurea. E muitos artistas usam isso para fazer quadros. Por exemplo, a Mona Lisa foi feita usando a razão de ouro. O Homem Vitruviano também. Ambas obras de Leonardo da Vinci, tá? Os logotipos da Pepsi, do Twitter, da Apple, todos eles foram desenhados usando a razão de ouro. Inclusive no seu celular, quando você põe para tirar foto com grade, aquela grade ela forma a razão de ouro. Por que isso? Porque por ser algo que está muito presente na natureza, uma relação que está muito presente na natureza, isso acaba sendo agradável, é inexplicável isso, eu acho que ninguém explicou ainda, talvez tenha explicado, mas não. Isso é agradável aos nossos olhos, tá? Olha só, como é que essa razão funciona? Como é que esse desenho funciona? Repara que são vários quadrados, ó. Quadrado mesmo, não é retângulo qualquer, é um quadrado. Um quadrado aqui, um aqui, um aqui. Repara, a cada vez que eu vou entrando, o quadrado reduz. Se eu dividir a medida de um quadrado pelo próximo da fila, pelo menor, sempre vai dar o mesmo valor. Esse valor é a razão áurea. É esse número aqui, ó. A razão áurea, o φ, é aproximadamente 1,61803398875 e vai para sempre, ok? Bom, se eu estou dividindo essa medida por essa e está dando um número irracional, significa que é o exemplo que eu dei aqui em cima, ó. Uma não vai caber dentro da outra uma quantidade inteira de vezes e muito menos existe uma subdivisão dessa que caiba aqui, né, uma quantidade inteira de vezes, certo? Então, ou essas duas medidas são irracionais ou só uma delas é, mas ainda assim são irracionais, tá? A divisão dessa medida por essa dá outro número irracional, que é a razão de ouro. A mesma coisa acontece, ó, se eu pegar a medida desse lado desse quadrado aqui e dividir pela medida desse aqui, que é o próximo na fila menor. Beleza? Isso vai acontecer sempre dentro desse desenho aqui. Isso aqui tu não consegue desenhar na mão. Você tem que medir muito bem e com uma régua não vai funcionar legal, tá? Tem que ser um programa de computador que ele vai calcular certinho. Outro número irracional, que vocês já viram também, ou pelo menos já ouviram falar, é o número π. O que é o número π? O número π, em qualquer circunferência que você pegar, qualquer uma, pega um compasso e desenha uma circunferência. Se você conseguir medir o perímetro dela, ou seja, se tu conseguir medir quanto mede, pode ser com uma régua, quanto mede isso aqui, e dividir pelo diâmetro, o que é o diâmetro? É o dobro do raio, é isso aqui, ó. Se você conseguir dividir essa medida pelo raio, você sempre, em qualquer circunferência, você vai achar o número π. Ele é importantíssimo dentro da geometria. Quem é o número π? Ele é aproximadamente, repara que esse não é de igual, é aproximadamente 3,1415926, por aí vai, para sempre. Ele não termina nunca, beleza? Mais uma vez, isso aqui você pode tentar achar numa régua? Pode, com certeza, mas é muito difícil porque a régua não tem muita precisão. A régua, você tem, ó, números racionais. O que é isso? Eu subdividi a unidade. Do 2 para o 3, eu dividi em 10 partes iguais. Eu nunca vou ter um número irracional aqui. Você pode se aproximar muito, mas você não vai conseguir encontrar um número irracional. Como você conseguiria? Um programa de computador. Medir, né? Eu digo medir o número irracional. Encontrar, você consegue encontrar e eu já te mostro como, tá? Outros exemplos, ó, são as raízes não exatas. Aquelas que a gente costuma trabalhar em aula, eu falo assim, gente, essa raiz aqui ela não vai dar um número exato. E aí a gente acaba que não trabalha elas. Que raízes são essas? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, de 3, de 10, por aí vai. E aí eu coloco elas aqui embaixo.
A raiz quadrada de 2 ela é aproximadamente esse valor aqui, vai para sempre, não termina nunca. A raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 3, tá? A de 10 é 5 vezes esse valor aqui, ou 2 vezes esse, beleza? Isso vai para sempre. Agora, um jeito fácil de você escrever algo, criar um segmento que tem uma medida irracional. Você não vai conseguir medir, você vai chegar muito perto de medir, mas você vai desenhar um segmento com a medida irracional. Vou te mostrar como. Bom, olha só, veja bem, eu fiz esse quadrado aqui que ele acabou passando em cima do meu número, mas ignora, tá? Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma reta, tá? Que a princípio você vai enxergar como se fosse uma régua comum, que realmente está medindo. Eu pus a régua aqui em cima e marquei 15 centímetros, de 1 em 1 centímetro. Eu construí aqui, ó, um quadrado de lado 6 centímetros. Se é um quadrado, as 4 medidas são iguais. Ou seja, aqui tem 6 centímetros, aqui tem 6, aqui tem 6 e aqui tem 6, ok? Bom, 6 é um número racional, a gente já sabe disso. É um número inteiro positivo, logo é natural e é racional. Tá, mas onde é que está o número irracional? Vou te mostrar agora, ó. Essa diagonal aqui, o que é a diagonal? Ela corta um polígono de um vértice a outro, tá? Essa diagonal, eu vou pegar ela aqui, ó, com o meu compasso. Eu vou botar a ponta seca de um lado, um vértice do quadrado, e a ponta de grafite lá onde a diagonal acaba. E vou transferir essa diagonal para cá. Ah, mas eu não entendi como é que você está dizendo que transferiu ela para lá. Fácil, olha só. Aqui, ó, eu estou aberto o tamanho da diagonal, certo? Se eu faço a mesma coisa, começando do mesmo lugar que onde está meu dedo, começando aqui, faço isso aqui, eu abri mais o compasso? Não. Significa que eu peguei esse segmento e trouxe ele para cá. Como é que eu trouxe ele para cá? Ele começa aqui e termina aqui. Acredite ou não, daqui até aqui, se você for medir com um instrumento hiper preciso, você vai encontrar uma medida irracional. Por que isso? Por que é uma medida irracional? Se você der uma pesquisada em uma coisa chamada Teorema de Pitágoras, ela vai dizer o seguinte, ó, isso aqui é um triângulo, certo? O Teorema de Pitágoras fala que num triângulo retângulo, ou seja, que tem um ângulo reto, esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado é igual a essa diagonal aqui. No quadrado é diagonal, mas no triângulo é o lado oposto ao ângulo reto ao quadrado, certo? Pensa comigo, quanto é 6 ao quadrado? 36. E quanto é 6 ao quadrado? Tá? Isso aqui vai dar 72. Ou seja, a diagonal ao quadrado, esse lado desse triângulo aqui ao quadrado, desse triângulo aqui, esse lado desse triângulo ao quadrado é 72. Isso significa que a raiz quadrada de 72 é a medida desse segmento vermelho que eu desenhei aqui. Se você for tentar fazer esse cálculo, não existe uma raiz quadrada exata, você pode fazer na calculadora, vai dar um número irracional infinito. Perfeito? Lembrem-se, pesquisem sobre esses números, o número π, a razão de ouro e o número de Euler. O número de Euler se escreve assim. Esse aqui é muito usado para calcular juros de banco, tá? Vocês vão ver lá como é que ele funciona. São coisas muito interessantes de verdade. Para quem se interessa por arte, o π com a razão de ouro é muito importante. Bom, e aí para a gente fechar aqui, ó, as propriedades. Eu vou falar rapidinho delas, porque eu não preciso nem fazer cálculo. Essa aula é uma aula puramente teórica. Olha só. A adição de quaisquer dois números irracionais sempre será um número irracional, desde que não sejam opostos. Por quê? O que acontece se eu somar números opostos? Ou seja, se eu somar o mesmo número, só que um positivo e o outro negativo, o resultado vai ser sempre zero. Foi o que eu coloquei aqui, ó, tá? Bom, como o número irracional ele tem casas infinitas e não periódicas, se eu somar um irracional com outro
que não é o oposto dele, essas casas infinitas elas nunca vão se encaixar a ponto de criar um número racional, beleza? Segunda, a divisão de quaisquer dois números irracionais sempre será um número irracional, desde que não sejam múltiplos. Ou seja, se eu divido um irracional pelo outro, o resultado dessa divisão sempre será irracional. Isso só não vai acontecer caso o dividendo for múltiplo do divisor. Tipo, 3 vezes π, vai dar um número que eu não vou calcular, dividido por π, vai dar o quê? Vai dar 3. Porque, ó, dividir esse com esse porque eles são iguais, o resultado vai dar 3. Vamos fingir que a gente sabe esse resultado aqui, vai dar 9,40 e pouco, tá? 9,4 alguma coisa. E aqui é 3,14. Quando você dividir, o resultado vai ser 3. Um é múltiplo do outro, tá? A multiplicação de números irracionais resulta num número irracional, desde que esses dois números multiplicados não sejam iguais ou seja, as duas condições têm que estar juntas. E eles não sejam resultado de uma radiciação. Por exemplo, raiz de 2 é irracional. Se eu multiplicar por ele mesmo, o resultado é 2. E 2 é racional, tá? Então toma cuidado. Normalmente, os racionais operados com qualquer outra coisa, os irracionais, desculpa, dá irracional. Com raras exceções, eu estou te apontando as exceções aqui. A adição ou subtração entre irracional e irracional é sempre irracional. A multiplicação e a divisão entre irracional e racional é sempre irracional, tá? Lembrando, se tu quiser pegar isso aqui por escrito, é só tu dar uma pausa e copiar tudo que está aqui, tá? E eu estou te explicando por que essas propriedades funcionam. E para a gente fechar, os números reais. O que são números reais? Eles são nada mais nada menos que a união de racionais com irracionais. Como é que funciona esse diagrama? A gente já tinha visto até aqui, ó. Os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais. Os irracionais estão do lado de fora. E isso tudo junto forma os números reais. Ou seja, tudo que estudamos até agora é número real, tá? Podemos dizer que tudo que estudamos agora são números reais. Todo número natural é real. Todo número inteiro é real. Todo racional é real e todo irracional é real. Quais valores não seriam reais? E aqui a gente encerra. Quaisquer raízes de índice par e radicando negativo. Por exemplo, raiz quadrada 16 negativo não é real. Por quê? Não tem nenhum número real que elevado ao quadrado vai dar menos 16. Certo? Só esse caso. E a reta? Como é que funciona a reta? Cara, lembra, a gente quando viu a reta lá dos racionais, a gente falou assim, ó, não existe uma reta para os racionais. A gente só acha os números que a gente quer ali dentro. Os reais, a gente faz a mesma coisa. A reta está aqui montada, certo? A origem e os valores inteiros aqui. Os outros valores, ó, que não são inteiros, a gente simplesmente acha. Por exemplo, se eu quisesse, eu quero achar onde está o menos 0,4. Você vai lá, como você já sabe dos racionais, ele está antes do zero, tá? E depois do menos 1. A raiz quadrada de menos 5. Você não sabe de cabeça, mas eu já te dei ela aqui e você pode achar na calculadora. E você pode pensar o seguinte, a raiz quadrada de 4 é 2. A próxima raiz quadrada é 9. Então a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. Tá aqui. E por aí vai. Certo? Galera, é isso. Fiquem atentos aos exercícios, ok?